Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai ver a parte de redução ao primeiro quadrante, que é um assunto já um pouquinho mais puxado aí na parte de matemática. E antes de a gente começar, eu gostaria de dar um conselho. Não decore, tenta entender que vai ficar bem mais fácil. Então vamos lá, vamos começar a redução no primeiro quadrante. Tem um tipo de simetria que eu vou chamar de simetria 1, que funciona na verdade assim. Você tem o ciclo trigonométrico e você tem um arco X qualquer. Se eu perguntasse a você quanto vale o seno de X, o seno seria a projeção no eixo Y. Então, o seno de X, nesse caso, seria essa projeção aqui. Portanto, este seria o seno de X. Com o mesmo raciocínio, se eu vier a esse lado aqui, que é o 180 graus, que é a mesma coisa que π. π menos x. Se eu tenho π menos x e vou fazer o seno, o que seria o seno de π menos x? É a projeção no gráfico no eixo y. A projeção do gráfico no eixo y vai ficar esse aqui, ó. Portanto, o seno de π menos x é igual ao seno de x. Vou marcar aqui, ó, o seno de π menos x é igual a mais seno de x. Vamos continuar aqui a nossa volta pelo ciclo trigonométrico. E no ciclo trigonométrico, a gente tem, por exemplo, π mais x. Quando eu tenho π mais x e pergunto o seno a vocês, vai ser a projeção no eixo y. Perceba que o seno de x ele é equivalente ao de cima, porém negativo. Então, este valor é igualzinho ao seno de x, porém negativo. Portanto, será menos seno de x. Se a gente continuar a nossa volta pelo ciclo trigonométrico, a gente vai chegar ao 2π, né? O seno de π mais x, então, é igual a menos seno de x. Continuando a nossa volta, vai chegar ao 2π, que é o 360 graus, ou 2π. E se eu subtrair x, eu obterei 2π menos x. E o seno de 2π menos x seria a projeção no eixo y, que seria equivalente a menos seno de x. Então, o seno de 2π menos x é igual a menos seno de x. E 2π mais x? 2π mais x teria a mesma extremidade que o x. Portanto, o 2π mais x, caso eu faça o seno de 2π mais x vai ser igual a mais seno de x. Continuando a nossa volta aqui, eu chego ao 3π. E o seno de 3π menos x, 3π menos x vai ser igual ao seno de x. E 3π mais x vai ser igual a menos seno de x. Então, olha lá, gente. Você pode perceber aqui, deixa eu até mudar para mostrar aqui para vocês. Ótimo. Você pode perceber aqui, ó. Você pode perceber aqui que o que está acontecendo? O seno de π menos x é seno x. π mais x, menos seno x. 2π menos x, menos seno x. 2π mais x, mais seno x. 3π menos x vai dar mais seno x. 3π mais x, menos seno x. Então, o que está ocorrendo? O que está ocorrendo nesses casos aqui, ó? Perceba que nessa coluna é sempre seno x. Então, se tiver alguma coisa π mais x ou menos x, sempre vai resultar aqui em seno de x. E para eu descobrir o sinal, basta eu ver o seno do arco, ver se ele é positivo ou negativo. Então, olha só, aqui é sempre seno de x, beleza? Aqui é sempre seno de x. O seno sempre se mantém, ó, π, 2π, 3π, e o mesmo ocorreria com 4π, 5π, 6π e assim vai. E a gente vai, então, sempre repetir a função seno e analisar o seno do arco. Se o seno do arco for positivo, vai dar mais seno x. Se o seno do arco for negativo, vai dar menos seno x, como é o caso de 3π aqui e o 2π menos x, tudo bem? Bom, bora lá então para outra simetria.
Então vamos lá, deixa eu voltar aqui para ir dando aquela atenção aí para vocês. Então olha lá, ó. Simetria 1 a gente fez tudo com seno. Professor, será que com cosseno é a mesma coisa? Vamos ver. A gente tem um arco determinado x e a gente tem o cosseno de x. O cosseno de x é a projeção no eixo x. Então aqui, ó, nós obteremos o cosseno de x. Se eu pegar agora o 180, que é o π, e subtrair x, eu estarei diante do π menos x. Se eu fizer o cosseno de π menos x, vai ser a projeção no eixo x, vai dar menos o cosseno de x. Então, quer dizer que o cosseno de π menos x é igual a menos o cosseno de x. E o cosseno de π mais x? Cosseno de π mais x vai ter essa extremidade aqui. Ou seja, caso eu faça o cosseno de π mais x, também dará menos cosseno x. Portanto, o cosseno de π mais x também dará menos cosseno x. 2π, o 2π ficaria aqui, que é igual a 360 graus. E 2π menos x, 2π menos x vai dar 360 menos x. E a projeção no eixo x vai ser igual a mais cosseno x. Portanto, o cosseno de 2π menos x vai dar mais cosseno x. E o 2π mais x? O 2π mais x, 2π mais x teria essa extremidade aqui, a mesma do x. Caso eu faça o cosseno, vai dar cosseno de x. Portanto, o cosseno de 2π mais x vai ser igual a mais cosseno x. Continuando a nossa volta aqui, eu chego ao 3π. 3π menos x vai dar o cosseno, vai dar menos o cosseno de x. 3π menos x, o cosseno vai dar menos o cosseno de x. E se eu pegar o 3π mais x, 3π menos x vai dar menos o cosseno de x, e 3π mais x vai dar também menos o cosseno de x. Deixa eu mudar a minha carinha. Aí. Ô, gente, o que está acontecendo aqui, ó? Se você olhar aqui para a segunda coluna, sempre vai ter o cosseno de x aqui, ó. Sempre o cosseno de x. Então, isso ocorre com o π. Vamos lá. Ó, vamos explicar para você aqui no PowerPoint. Isso aqui ocorre com o π, com 2π, com 3π, com 4π, com 5π. Sempre vai dar cosseno x. Sempre vai dar cosseno x. Então, para a gente fazer isso aqui, basta a gente analisa o sinal do seno, do cosseno do arco, é aí que vai dar mais ou menos. Por exemplo, 3π mais x, o cosseno é negativo, então aqui eu já coloco menos, e depois já repito o cosseno, tá bom? Sempre assim a simetria, fechou? Então, se tiver π, 2π, 3π, 4π, tanto com seno, com cosseno, com tangente, basta você repetir a função trigonométrica e analisar o cosseno do arco, qual é o sinal, caso seja positivo ou negativo. Vamos agora para o caso mais complicado, que é a simetria 2. O que acontece nesse caso aí, ó, de simetria 2? Simetria 2 seria isso aqui que eu vou chamar. Vou até tirar o simetria 2 aqui que vai me atrapalhar. Eu tenho 0 grau. Quando eu pego esse arco e subo x graus aqui para cima e projeto ele no eixo x, caso eu projete ele no eixo x, eu terei o cosseno de x, concordam? Então aqui é o cosseno de x. Se eu pegar agora o 90 graus, que é π sobre 2, e somar x, eu terei o π sobre 2 mais x. Se eu projeto ele no eixo y, eu terei o que aqui? Aqui vai ser o seno de π sobre 2 mais x. Só que o seno de π sobre 2 mais x é igual ao cosseno de x. Por quê? Porque este segmento é igual a esse. Olha só, esses dois segmentos são iguais. Por quê? Devido à simetria no ciclo. Olha só. Aqui subiu x, projeta, esse segmento é cosseno x.
Aqui também subiu x, projeta, esse segmento também é cosseno x. Então, o seno de π sobre 2 mais x é igual a cosseno x. Se eu subtrair x aqui, caso eu subtraia x, eu terei o seno de π sobre 2 menos x. E a projeção aqui, ó, a projeção vai dar o seno de π sobre 2 menos x. Perceba que essa projeção será igual a cosseno x, tem o mesmo valor. Vamos pensar na mesma coisa aqui embaixo, ó, que é o arco de 3π sobre 2, que é 270 graus do 3π sobre 2. Caso eu subtraia x, eu terei 3π sobre 2 menos x. Então, a projeção aqui, ó, a projeção vai dar qual valor? O cosseno x, só que negativo. Então, aqui vai dar menos o cosseno x. Então, o seno de 3π sobre 2 menos x é menos cosseno x. E 3π sobre 2 mais x dará menos cosseno x também. Por quê? Porque tem a mesma projeção. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu explicar aqui para vocês. Deixa eu ficar maior para explicar para vocês. Gente, o que está acontecendo aqui, ó? O que está acontecendo aqui? Perceba que o seno é sempre igual. Vamos voltar aqui. Olha só. π sobre 2, π sobre 2, 3π sobre 2, 3π sobre 2. Tá vendo? Todos aqui são múltiplos de π sobre 2. É alguma coisa π sobre 2. Quando for alguma coisa π sobre 2, você vai inverter a função. Então, ó, o seno vira cosseno. O seno vira cosseno, o seno vira cosseno, o seno vira cosseno. Beleza? E você vai ter que analisar o sinal do arco. Por exemplo, 3π sobre 2 mais x. O seno é negativo. O seno é negativo. Portanto, vai dar menos cosseno x. Então, o que a gente vai fazer? Toda vez que tiver alguma coisa vezes π sobre 2, analisa o sinal de acordo com a função e inverte a função. O que é seno vira cosseno. O que é seno vira cosseno. Beleza? Vamos lá, então, para o próximo exemplo de simetria 2. A gente fez aí, ó, uma simetria. Agora a gente vai fazer a simetria com seno. Se eu projeto aqui, eu obtenho seno de x. Se eu pegar o 90 graus, que é π sobre 2, e aumentar x graus, a projeção aqui no eixo x resultará no cosseno de π sobre 2, que é a projeção no eixo x. É o cosseno de π sobre 2 mais x. E o cosseno de π sobre 2 mais x é igual ao seno de x. Só que negativo. Por quê? Porque aqui o arco é negativo. Então, perceba aqui, ó, que esses dois valores são iguais. Por quê? Por causa da simetria no ciclo. Se aqui eu subi x, projetei, virou seno x. Subiu x, projetei, também vai dar seno x. Se eu fizer para o outro lado, ou seja, cosseno de 90 menos x, ou seja, π sobre 2 menos x, a projeção dará cosseno de π sobre 2 menos x, que é igual a mais seno x. Por que é mais agora? Porque o seno aqui, ó, aliás, porque o cosseno aqui é positivo. Por isso que aqui dá mais. Então, cosseno de π sobre 2 menos x dá mais seno x. Do outro lado aqui, ó, a gente tem o 3π sobre 2, que é o 270. Caso eu subtraia x, eu obterei 3π sobre 2 menos x, que projetado vai dar o cosseno de 3π sobre 2 menos x, que é equivalente a menos x. Então, o cosseno de 3π sobre 2 menos x é menos x. E o cosseno de 3π sobre 2 mais x será igual a mais seno de x. Cosseno de 3π sobre 2 mais x será igual a mais seno x. Então, aqui, gente, o que está ocorrendo? O que está ocorrendo? É sempre alguma coisa vezes π sobre 2. Perceba que o cosseno vira seno. Sempre o cosseno vira seno. Ou seja, a função sempre vai inverter quando tem alguma coisa vezes π sobre 2.
E o sinal aqui é o sinal da função. Por exemplo, 3π sobre 2 mais x. Cosseno, o cosseno é positivo, é mais seno x. Mas caso fosse seno, daria menos cosseno x. Tudo bem? Caso fosse seno, né? Mas é cosseno. Beleza? Vamos ver como isso acontece nos exercícios? Então vamos lá. Aqui eu tenho um exercício de fixação. Então, ó, aqui, como a gente vai resolver essa expressão? Como nós resolveremos essa expressão? Olha só, cosseno de x mais π sobre 2 e seno de 3π. Como é alguma coisa π sobre 2, o que acontece com a função? Inverte. Então aqui vai ficar seno de x. Com certeza vai ficar seno de x. Agora eu preciso ver o sinal disso. Vamos pensar, ó. Eu tenho aqui o ciclo trigonométrico, certo? E eu estou analisando o sinal do cosseno. É o cosseno de x mais π sobre 2. O x está aqui. Aliás, o π sobre 2 está aqui. Mais x vai ficar assim, ó. Então, aqui é π sobre 2 mais x, certo? Cosseno. Cosseno eu não projeto aqui para baixo. E aqui para baixo, ó, o valor será negativo. Portanto, aqui vai resultar em menos seno de x. Tudo bem? Menos seno de x. Então, resolvi a primeira parte. Olha agora a segunda parte. Seno de 3π menos x. Ora, não é 3π? Quando é 3π, eu mantenho. Mantenho a função. Portanto, vai dar seno de x. Se fosse 3π, 4π, 5π, assim vai. Só que eu preciso saber o sinal. Então, ó, seno de 3π menos x. Então, pensa comigo. Aqui é o 0, aqui é o π, aqui é o 2π e aqui é o 3π. Então, é 3π menos x. 3π menos x está aqui. O autor quer o seno. O seno eu projeto para cá. Portanto, vai dar mais seno x. Então, se eu multiplicar mais seno x com menos seno x, resultará em menos seno ao quadrado de x, que corresponderá à alternativa E, menos seno ao quadrado de x, tudo bem? Vamos agora para a próxima questão. Essa já é bem mais puxada, hein? Bem mais puxada. Olha só, simplificando esta expressão. Simplificando esta expressão. Seno de 11π sobre 2. Gente, não viaja. Seno de 11π sobre 2. A gente calcula, não inverte a função nem nada. Então, ó, 11π sobre 2. Vamos tentar colocar aqui. Então, olha lá, ó. Aqui é o π sobre 2. Depois, aqui vai ser o 3π sobre 2. Aqui é o 5π sobre 2. Depois é o 7π sobre 2. Depois é o 9π sobre 2. E aqui é o 11π sobre 2. Então, o seno de 11π sobre 2 é menos 1. Fechou? Então, o seno de 11π sobre 2 é menos 1. Menos, que é esse sinal aqui, eu estou repetindo. Vamos fazer agora outra parte. Cosseno de A mais 9π. Cosseno de A mais 9π vai ficar igual ao quê, gente? Cosseno de A mais 9π vai ficar igual a cosseno de A. Só que eu preciso saber o sinal. É A mais 9π. Vamos tentar descobrir, ó. Aqui é o 0, depois π, depois 2π, depois 3π, depois 4π, depois 5π e assim vai. Perceba que todos os ímpares, todos os números ímpares estão desse lado, enquanto todos os números pares estão deste. Portanto, 9π vai ficar exatamente aqui, ó. Aqui vai ficar o 9π.
é 9π mais A. Então, 9π mais A. Ok? 9π mais A vai ficar nessa extremidade. O cosseno eu projeto para cá. O cosseno desse cara é negativo. Portanto, aqui dará menos o cosseno de A. Menos o cosseno de A. Vezes tangente de A mais π sobre 2. Eu sei que eu não falei da tangente, né? Não falei da tangente. Só que o seno vira cosseno e o cosseno vira seno. A tangente, sabe o que vai virar? Cotangente. Então vai virar cotangente de A mais 7π. Ó, A mais 7π sobre 2. 7π sobre 2 está aqui. Mais A. A cotangente seria este segmento aqui, ó. Este segmento é a cotangente. 7π sobre 2 mais A, ó, a cotangente será negativa. Negativa, portanto, aqui vai dar menos cotangente de A. Rapaz, tudo negativo, hein? Dividido por seno de 5π menos A. Vamos pensar, ó. 5π está aqui. 5π menos A. Aqui, ó. 5π menos A tem essa extremidade. Ele quer o seno. Você projeta aqui. O seno de 5π menos A, então vai ser a mesma coisa que o seno de A. Então aqui vai resultar em seno de A. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Vai dar menos 1. Menos com menos dá mais, com menos dá menos. Cosseno por seno, gente. Cosseno por seno é a cotangente. Então vai dar cotangente de A. Opa, ferramenta errada. Corrigi. Cotangente de A vezes cotangente de A. Rapaz, o cara zoou, hein? Vou colocar aqui a cotangente de verde, fica mais bonita. Cotangente de A, tá bom? Então vai dar menos 1 menos cotangente ao quadrado de A. A cotangente, o que que é? A cotangente é cosseno por seno. Então, a cotangente ao quadrado ficará cosseno ao quadrado de A por seno ao quadrado de A. Então, aqui vai dar seno ao quadrado de A. Seno ao quadrado de A por 1. Seno ao quadrado de A vezes menos 1 dá menos seno ao quadrado de A. Seno ao quadrado de A por seno ao quadrado de A dá 1. Vezes cosseno ao quadrado de A dará cosseno ao quadrado de A. Dá para colocar o menos 1 em evidência. Menos seno ao quadrado por menos 1 dá seno ao quadrado de A. E menos cosseno ao quadrado por menos 1 dá mais cosseno ao quadrado de A. Sobre seno ao quadrado de A. Gente, seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A é a relação fundamental. Então, isso seria igual a menos 1 vezes seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A dá 1. 1 sobre seno ao quadrado de A. Parece o cosseno, mas é o inverso do seno. Quem parece o cosseno, mas é o inverso do seno? Quem parece o cosseno, mas é o inverso do seno? É a cossecante. No caso, é ao quadrado. Quem parece o cosseno, mas é o inverso do seno? É a cossecante ao quadrado de A. Portanto, a resposta será menos cossecante ao quadrado de A, que corresponde à alternativa A. Bom, gente, eu espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, clique em gostei, inscreva-se no canal e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!